A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 4, e versículo de número 31 ao 37, que vai nos dizer assim: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes para prender-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta, pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra aqui, irmãos. Nós vemos que a palavra do Senhor faz questão de nos enfatizar que Jesus, ele pregava com autoridade. Jesus não pregava, irmãos, com medo, mas ele tinha convicção do que estava nele, do que estava com ele, de quem ele era. Nós precisamos ter a convicção de quem nós somos em Deus, porque isso faz toda a diferença. Deus já lhe deu autoridade. E hoje ele diz para você: não deixe este inimigo que está tentando lhe afrontar. Eu não sei qual é a área, eu não sei o que está acontecendo, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja onde for, se o inimigo está lhe afrontando, Deus está dizendo para você hoje: eu já lhe dei autoridade, e você precisa colocar ela em prática. Declare comigo: eu creio que Deus já me deu autoridade, eu vou botar em prática. Eu creio que Deus já me deu autoridade, eu vou botar em prática. Muitas vezes deixamos o inimigo nos afrontar e esquecemos, irmãos, que nós temos autoridade. Esquecemos de quem nós somos em Deus e de quem Deus é, irmãos, do Todo-Poderoso que nós servimos. Você às vezes esquece que o nosso Deus tem todo o poder e deixa o inimigo estar lhe afrontando, e Deus está dizendo: não deixe. Não deixe, porque eu já lhe dei autoridade. Você observa aqui que quando Jesus ele estava em Cafarnaum ensinando, as pessoas ficavam admiradas ali da doutrina do Senhor, porque a palavra dele era com autoridade. Só que ali na sinagoga, irmãos, tinha um homem possesso de um espírito de demônio imundo. E ele brada em alta voz. Ou seja, o diabo começa a se manifestar ali enquanto Jesus estava ensinando no sábado numa sinagoga em Cafarnaum. E Jesus se amedrontou com isso, irmãos? Não. Jesus deixou ele ficar falando o que ele queria? Ribianda candaraia? Não. Mas Jesus o repreendeu. O inimigo chega a dizer, como forma afrontosa: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes para prender-nos? Ou seja, muitas vezes nós vamos observar que o inimigo vai tentar nos afrontar, vai tentar se levantar contra com palavras, com atitudes, com gestos, mas Deus está dizendo hoje: já lhe dei autoridade para repreender esse demônio, porque tem situações na minha e na sua vida que elas não são somente, irmãos, físicas, mas elas são espirituais. Jesus entendeu aqui na hora. Discernimento, nós precisamos ter, e autoridade. Quando o demônio começa a falar de maneira afrontosa, e ele começa ali, irmãos, a dizer que Jesus era o Santo de Deus, a Bíblia diz que Jesus o repreendeu. Naquele mesmo momento, Jesus não perdeu tempo conversando com o demônio. Jesus não perdeu tempo deixando o demônio falar o que queria e fazer o que queria. Não deixa o diabo fazer o que ele quer fazer na tua casa. Não deixa o diabo fazer o que ele quer fazer na vida do teu filho, na vida da tua filha, no teu casamento. O Senhor está dizendo hoje: se posiciona, porque eu já te dei autoridade.
Declare comigo, eu vou me posicionar porque o meu Deus já me deu autoridade nessa situação. Eu vou me posicionar porque o meu Deus já me deu autoridade nessa situação. Irmãos, tem pessoas que cruzam os braços e deixam o demônio ganhar território. E dizem, eu não consigo mais lutar, eu não tenho força. E Deus está dizendo, eu já lhe dei autoridade. Não deixe ele se criar, mas repreenda. Não aceite. Comece a impor a autoridade, rabacandaraia, que Deus lhe deu diante do inimigo, colocando ali, dizendo, está repreendido. Você não vai governar esta casa, você não vai governar esta vida. O meu Deus já deu autoridade, está repreendido em nome de Jesus Cristo. Tudo que você está querendo fazer, seja na minha vida ou na vida dos meus, comece a declarar isso, que você vai ver o inimigo batendo em retirada, irmãos. Jesus repreendeu o demônio. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Jesus disse, cala-te, sai deste homem. Foram muitas palavras, irmãos? Não, foram poucas, mas o suficiente, com autoridade. Não é de muito se falar que o diabo sai. O diabo não tem medo da roupa que você veste. O diabo não tem medo dos louvores que você bota. Não, não, não. Mas ele teme e treme diante da autoridade que você tem, rabasto, candaraia, que o Senhor te entregou. Em nome de Jesus Cristo, irmãos, que nós precisamos clamar, suplicar ao Senhor, para que Ele nos dê mais e mais autoridade, para que a gente saiba colocar ela em ação. Porque às vezes nós já temos, mas não sabemos colocar em ação. Às vezes o Senhor já entregou para você autoridade sobre a situação, para você repreender este mal, seja na vida financeira, seja na vida de um filho, de um esposo, de uma esposa, na saúde, seja no ministério, seja onde for, e você está aí deixando o inimigo ganhar território, e Deus está dizendo, não deixa o inimigo ganhar território, mas mostra para ele que a autoridade que eu te entreguei, você vai usar a partir de agora. Foram poucas palavras. Jesus disse, cala-te, sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra, no meio de todos, porque às vezes, irmãos, o inimigo vai querer resistir, viu? Às vezes vai parecer que você falou aquilo, que você lançou a palavra, que você repreendeu, que você usou autoridade e que não está surtindo efeito. Às vezes vai parecer que está piorando, mas não. Você vai observar, irmãos, que o diabo teve que sair. Por mais que ele tivesse lançado o homem por terra, ele saiu dele sem lhe fazer mal. Ou seja, ele precisou bater em retirada, rabacandarasturabaia, sem fazer mal àquele homem. Deus está dizendo, a libertação vai acontecer. E o diabo não vai fazer mal ao seu filho, não vai fazer mal à sua filha, não vai fazer mal no seu casamento, não vai fazer mal nas suas finanças, na sua saúde, no seu ministério, naquilo que Deus lhe entregou. A ruaça, a destruição que o diabo queria fazer, Deus não vai deixar. Mas o Senhor está dizendo, usa a autoridade que eu lhe dei. Irmãos, às vezes Deus permite demônios se manifestarem. Às vezes Deus permite batalhas espirituais para a gente usar a nossa autoridade. Sabia disso? Para a gente aprender a manusear a autoridade que o Senhor nos entregou. Porque não adianta ter autoridade e não saber usar. Não adianta ter armas espirituais e não saber colocá-las em prática. Tem que saber praticar. Tem que saber usar. Tem que saber ter autoridade no momento certo. Jesus aqui foi certeiro. Ele nunca erra. E hoje ele não está errando com esta palavra que ele te trouxe aqui para ouvir, mas ele sempre acerta. E ele está dizendo, tem batalhas espirituais aí que eu quero te ensinar a vencer elas. Já lhe dei autoridade para que você possa, a partir de agora, vencer aquilo que estava te cercando, para tentar destruir os meus planos na sua casa, na sua vida, no seu ministério, naquilo que te cerca. Porque, irmãos, nós que somos cristãos, nós que servimos ao Senhor, sabemos que assim como existe um Deus, como existe um céu, assim como existe, meu irmão e minha irmã, os anjos do Senhor, o Espírito Santo, Jesus Cristo, também existe o diabo, também existe os demônios, também existe o inferno. Então nós precisamos, irmãos, entender que a nossa luta não é totalmente física, mas a nossa luta é espiritual muitas vezes. E não adianta você querer lutar guerras que são espirituais com armas físicas. Alguém aqui sem autoridade, irmãos, não ia. O diabo não ia sair. Se não tivesse autoridade, convicção, certeza do Deus Todo-Poderoso, o diabo não saía. Você precisa ter convicção, precisa ter certeza, precisa exercer a autoridade e ter fé. Porque se você não acreditar que o Senhor vai libertar, Ele não vai libertar. Sem a fé não tem como você usar a autoridade que você tem.
Mas se você tiver fé, meu irmão e minha irmã, você vai ver as coisas mudando assim. Você vai dizer, meu Deus, me deu até um gás agora, porque a partir de agora eu vou repreender todo o mal. E você vai ficar mesmo forte no Senhor, para a honra e glória do nome dele. E você não vai temer mais a demônio nenhum. Porque Deus quer dar autoridade. Tu já viu, irmãos, que serve a Deus com medo de demônio? Não pode. Nós precisamos pedir ao Senhor que tire todo o temor, todo o medo. Por quê? Porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. O Senhor já nos deu autoridade para repreendermos. Jesus repreende, o demônio sai sem fazer mal àquele homem. E a Bíblia nos diz, irmãos, que todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. Olha que coisa linda, irmãos. As pessoas olhavam e diziam assim: oh, que palavra é essa? Não era só com autoridade agora mais não, era com autoridade e poder. Porque ele ordena e o inimigo sai. Ele ordena e os espíritos malignos batem em retirada. Ele ordena e as obras contrárias são desfeitas. Ele ordena e o mal é quebrado, é anulado. Rabacandarasturabaia. As pessoas no início ficaram maravilhadas com Jesus aqui no versículo 32 e diziam assim, ó: e muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Até aqui eles diziam que a palavra de Jesus era com autoridade. Mas depois que Jesus, ele trouxe a libertação para o endemoniado aqui em Cafarnaum, as pessoas já começaram a dizer que Jesus, ele pregava com autoridade, a palavra dele tinha autoridade e poder. E é isso que Deus, ele vai fazer a partir de agora na sua vida. Ele já lhe deu autoridade, você vai colocar em prática e você vai ver que você já tem autoridade e poder. Você e todos os que te cercam vão dizer assim: verdadeiramente Deus é na tua vida, para a glória do nome de Jesus. E lembre-se disso sempre, a glória não é tua, mas a glória é de Deus. Porque nós não temos que nos alegrar porque demônios se submetem, irmãos, à nossa autoridade, a autoridade que Jesus nos entregou, não. Mas nós temos que nos alegrar porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós temos que nos alegrar porque o Senhor nos escolheu, nos chamou e tudo é para a glória dele. Você observa, irmãos, que as pessoas ficaram impactadas aqui. E assim você vai ficar. Quando você começar a usar a autoridade que Deus lhe entregou, você vai dizer: rapaz, verdadeiramente Deus é Deus. Deus é poderoso. Ele falou comigo, eu me posicionei, rabasto candaraia, e comecei ali a repreender todo o mal, porque eu sabia que era espiritual, mas não estava com força. Não estava tendo ânimo para me levantar, para repreender, mas comecei a usar a autoridade que o Senhor me deu. Comecei a me animar naquela palavra, e eu vi que o mal bateu em retirada, porque o mal vai bater em retirada, irmãos, na vida de filhos, de pessoas que estão me ouvindo agora. No meio de casamento, espírito de confusão, de contenda, espírito de miséria dentro de casa, rabacandará, surabaia, de discórdia. Deus está dizendo: todo mal vai bater em retirada, porque a autoridade que eu te dei você vai usar. Aleluia. Declare comigo: a partir de agora eu vou usar a autoridade que Deus me deu. A partir de agora eu vou usar a autoridade que Deus me deu. Chega de deixar o inimigo ganhar território aí. Chega do inimigo fazer o que ele quiser. A partir de agora, Deus está dizendo: se posiciona como Jesus. Jesus não deixou o inimigo fazer bagunça na sinagoga, não, irmãos. Mas Jesus se posicionou. Porque onde há posicionamento, meu irmão e minha irmã, Deus, ele age. Aonde há posicionamento, Deus, ele trabalha. Onde há fé, convicção, certeza, que aquele que está contigo é maior do que o que está no mundo, ele trabalha por você. Quem vai trabalhar por você é Deus. Quem vai fazer esse inimigo, esse demônio cair por terra é Deus. E é Deus quem vai lhe dar a vitória. Chega do inimigo estar ganhando território em áreas da sua vida, na sua casa, no seu ministério. A partir de agora se posicione, porque a autoridade você já tem. Só precisava colocar em prática. Mas através dessa palavra, Deus está te chacoalhando. Deus está dizendo: acorda, minha filha, acorda, meu filho, porque eu já lhe dei autoridade para repreender este mal, porque eu sou maior, o mais poderoso, o mais valente, aquele que não falha, aquele que não tarda, daquele que está contigo, e você não pode esquecer disso. Mas você precisa lembrar diariamente: quem me guarda é maior, quem guarda a minha casa é maior, quem governa a minha história, a minha casa é Deus. Não são os espíritos malignos, não é aquilo que foi enviado, não é o que as pessoas estão fazendo contra mim, não é obra de inveja, rabacandarasto, mas
Quem dá a última palavra na minha vida é o meu Deus. E é Ele quem vai governar minha história a partir de agora, a minha casa e tudo que me pertence. E todo mal vai ter que bater em retirada em nome de Jesus. Declare comigo. O meu Deus é quem governa tudo que é meu. O meu Deus é quem governa tudo que é meu. Ele governa tudo que é teu. E o mal vai bater em retirada em nome de Jesus. Use a autoridade que o Senhor te deu. Que você vai ver que Ele já te entregou autoridade e poder. Você vai ver que o nosso Deus, irmãos, Ele é o mais valente. Ele é o mais poderoso. Tem pessoas aqui que estavam com braços cruzados. Eu consigo ver, irmãos, pessoas de braço cruzado, pessoa deitada, pessoas sentadas, deixando o inimigo ganhar território. Mas a partir de agora, o Senhor diz para você, se levanta, porque eu, o Senhor, já lhe dei autoridade e esse mal vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Vejo Deus, irmãos, animando pessoas aqui, levantando pessoas aqui para guerrearem mesmo, espiritualmente falando, e a vitória chegar. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecermos, Pai, por esta palavra, Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que nós já temos autoridade, porque diante das lutas, diante, meu Deus amado, das batalhas espirituais, muitas vezes esquecemos da autoridade que o Senhor nos entregou, do poder que nós já temos, Araia Candarastui. Mas hoje o Senhor está nos lembrando, hoje o Senhor está dizendo, se coloca de pé, porque este mal vai cair por terra, se coloca de pé, porque eu, o Senhor, já determinei a tua vitória, só se posiciona. Jesus se posicionou e não deixou o inimigo ganhar território dentro da sinagoga. Não deixe o inimigo ganhar território na tua casa. Não deixe o inimigo ganhar território no seu casamento, na vida dos seus filhos. Mas a partir de agora se levante com a autoridade que Deus já lhe entregou, porque Ele é o Senhor que liberta, que desfaz, que anula todo o intento do inimigo, toda armadilha preparada, e Ele faz com que o povo dele venha a ter vitória. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque o mal vai sair e nem o mal o inimigo vai causar naquilo que nos pertence, assim como o inimigo não causou mal a este homem que estava aqui endemoniado. O inimigo também não vai causar mal aquilo que é nosso, Senhor, porque o Senhor é o Deus que determinou, Pai, que a gente venha se posicionar, e em nome de Jesus Cristo, com a tua autoridade, meu Pai, o mal vai cair por terra e nós vamos ver, Pai, o teu poder manifesto de maneira especial na nossa vida, na nossa casa e em tudo que nos pertence, que o inimigo estava querendo aprisionar. Eu creio que toda prisão, toda opressão, todo mal está caindo por terra em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
Deus hoje diz para você, se posicione, porque o mais valente está contigo. Jesus não deixou o inimigo aqui ganhar território na sinagoga. Deus está dizendo, não deixe o inimigo ganhar território na sua casa, no seu casamento, no seu ministério, na sua saúde. Mas a partir de agora, seja alguém que se posiciona com autoridade, porque você já tem autoridade. E você vai ver o poder de Deus sendo manifesto de maneira extraordinária. E o mal batendo em retirada. Não tenha medo, porque o mais poderoso está contigo. Lembre-se sempre, maior é quem está com você do que o que está no mundo. Se Deus está conosco, irmãos, quem vai se levantar contra nós? Quem vai nos fazer mal? Se Deus está realmente nos protegendo, nos guardando, nos livrando, ninguém consegue anular o livramento de Deus sobre a nossa vida e nem tocar naquilo que Deus resolveu guardar. Deus te protege, te guarda e diz para você hoje, se levanta com autoridade, porque este mal vai bater em retirada e você contemplará a libertação, a restauração que Deus vai trazer para você, para a sua casa, para aquilo que o inimigo estava querendo aprisionar na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.